Nem por um momento tu nos abandonas, porque tu és um fiel amigo. Nem por um momento tu nos abandonas, porque tu és um pai amoroso. Nem por um momento tu nos abandonas, porque tu és um Deus infalível. Nem por um momento tu nos abandonas, porque tu és o nosso refúgio e nosso esconderijo. Nem por um momento tu nos abandonas, porque tu és o nosso porto de abrigo. Nem por um momento tu nos abandonas, Deus, porque tu és aquele que nos recebe na tua casa. Nem por um momento tu nos abandonas, porque debaixo das tuas asas nós estamos seguros. Nem por um momento tu nos abandonas, porque ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, tu estás lá para nos tirar de lá. Nem por um momento tu nos abandonas, Deus, porque ainda que a doença chegue ao nosso corpo, ela não prevalece em nós, porque nós somos o templo do teu Espírito Santo. Nem por um momento tu nos abandonas, Deus, porque nós encontramos o nosso deleite, o nosso refrigério na tua palavra. E a tua palavra não volta para trás vazia, mas ela é proferida para que um plano no teu coração se concretize e realize na vida de cada um de nós. Tu és um Deus que não nos abandonas. Tu és um Deus que não nos abandonas. E nós levantamos a nossa adoração a Ti nesta manhã e um aplauso, porque Tu és grande, forte e poderoso e ninguém se compara a Ti. Tu és inigualável, Deus. Tu és incomparável. Tu és um Deus cheio de majestade, de poder, de honra, de glória. Tu tens o domínio sobre todas as coisas. Tu és soberano. Tu és incrível. Tu és majestoso. Tu és onipotente, onipresente e onisciente, Tu conheces todas as coisas. Ainda antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Tu já nos conhecias. E nós já estávamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Oh, Deus de amor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar por uns instantes, por favor. Amém. E eu gostava que nós pudéssemos meditar um pouco nesta manhã acerca de um versículo que todos nós conhecemos, já ouvimos falar dele muitas vezes, já todos nós meditámos nele muitas vezes, já falaram e já pregaram acerca dele muitas vezes, mas nesta manhã eu gostava que a gente pudesse mais uma vez falar acerca dele. Amém. Uma vez, eu fui a uma conferência há muitos anos atrás, fui a uma conferência em Hof, na Alemanha, no norte da Alemanha. E quando nós estávamos a caminho, éramos vários pastores e líderes. Eu, na altura, era líder de jovens na igreja onde eu congregava. E nós fomos de caminho para lá, fomos de carro, grande aventura. E quando nós estávamos quase a chegar àquela pequena cidade, de repente faltou a luz em todo lado. Não havia eletricidade, não havia energia, não havia nada em lugar nenhum. Então tinha havido um apagão perto daquela cidade. E naquela cidade também havia um apagão. E eu lembro-me que na altura, nós no meio daquela escuridão toda, ninguém se conseguia entender porque tudo estava desligado, tudo estava apagado. Só as luzes dos carros que andavam de um lado para o outro é que conseguiam iluminar alguma coisa. Então nós passámos por uma quantidade de pousadas e de hotéis, mas todos eles estavam apagados. Então nós tínhamos dificuldade em encontrar um sítio onde nós pudéssemos descansar e dormir durante aqueles dias em que íamos ficar naquela conferência, porque não encontrávamos nada com luz. Até que nós encontramos uma pequena estalagem, apesar de ser pequena, ela era grande. Era pequena porque comparada com os hotéis de 5 estrelas, ela não era de 5 estrelas, mas era uma estalagem fantástica, bem rural, bem artesanal, que nós saíamos de manhã para tomar banho e tínhamos que ir enrolados no cobertor porque as casas de banho eram cá fora. Portanto, não eram dentro das instalações. Mas o que eu achei impressionante e fantástico foi que quando nós chegámos lá, aquela estalagem tinha luz. E eu entrei ali dentro e eu fiquei a pensar, como é que é possível no meio de tanta escuridão, no meio de tanto caos, numa situação tão caótica que ninguém se entende, nem para a direita, nem para a esquerda, nem à frente, nem atrás, e nós conseguimos encontrar uma pequena estalagem com luz. E nós entramos lá dentro e as televisões estavam ligadas e o bar estava a funcionar. Não é? E nós sabíamos que íamos ter banho quentinho, porque aquilo são caldeiras. E nós começámos a pensar, uau, que fantástico, no meio disto tudo, nós ainda conseguimos lugar mais ou menos quase para 30 pessoas, ainda conseguimos lugar naquela estalagem. Porque ninguém se meteu à estrada com tanta escuridão que havia naquele lugar. Mas nós arriscámos e nós encontramos um sítio
com luz no meio daquela escuridão toda. E então, quando nós entramos, nós perguntámos e nós dizíamos a uma das pessoas que nos atendeu: como é que é possível, no meio de tanta escuridão e no meio deste caos todo e no meio desta confusão toda, como é que é possível haver aqui um cantinho com luz? E então eles explicaram: nós, quando construímos esta estalagem, nós construímos esta estalagem com um gerador a gás. Então, aquilo que se passa lá fora não se reflete naquilo que se passa aqui dentro. Aquilo que nós temos aqui dentro não é o resultado das condições que estão lá fora, porque o que está lá fora não determina aquilo que nós temos aqui dentro. E reparem-se, com Deus não é igual. A Bíblia diz que Jesus é luz. E se essa luz estiver no meio de nós, estiver dentro de nós, tudo à nossa volta pode ser trevas, tudo à nossa volta pode ser escuridão, mas a luz continua a brilhar naquele sítio onde aquela casa está. E hoje, nós não vivemos dias fáceis. Nós vivemos dias difíceis. Nós pensamos nas nações, nós pensamos em tudo aquilo que caracteriza uma nação e todas as áreas que caracterizam uma nação. A gente pode nomeá-las e todas elas têm uma nuvem negra à volta delas. Seja na família, seja no trabalho, seja nas câmaras municipais, nas juntas de freguesia, nos assuntos que o governo trata, na Assembleia, nos lugares de maior destaque e de maior eminência nas nações. Qualquer assunto que a gente aborde, qualquer situação que nós falemos, há uma nuvem escura à volta de todas essas coisas. E a questão que se coloca é: pode existir luz no meio de tanta escuridão? Pode existir luz no meio de tanto caos? Pode existir luz neste ambiente tão estranho em que nós vivemos? Jeremias 29:11 é o versículo que todos nós conhecemos. E vamos lê-lo. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, diz Deus. Isto declara Jeová: planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Porque somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Jeová. Os planos são de vos fazer prosperar e não de vos causar dor ou prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Este versículo é fantástico, num capítulo muito mau. Versículo 4 diz que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilónia. Sabem quem é que levou o povo para a Babilónia? Deus. Sabem quem é que colocou o povo de Israel na Babilónia? Deus. Está escrito no versículo 4. A razão pela qual Deus os colocou lá é porque em algum momento da vida do povo de Israel eles afastaram-se do relacionamento e da intimidade com Deus e dos princípios que Deus tinha estabelecido para o seu povo. Então, eles viviam em pecado, eles viviam em contenda, eles viviam uns contra os outros, eles viviam contra Deus, não queriam saber de Deus. E porque havia um regredir espiritual na vida do povo de Israel, então Deus decidiu levá-los para a Babilónia. Apesar da circunstância do povo ter sido causada pelo povo, a razão pela qual eles foram levados para a Babilónia, sim, o resultado do pecado deles, mas foi Deus quem pegou neles e os levou para lá. Leiam o versículo 4 e diz lá que Deus colocou o seu povo na Babilónia. Uau! Mas Babilónia não era cristão. Aquela sociedade, apesar de ser uma sociedade muito avançada para a época, não acreditavam em Deus, não queriam saber dos valores do povo, não queriam saber das crenças do povo, não queriam saber da religião do povo, não queriam saber da fé do povo de Israel, não acreditavam no sistema de crenças em que o povo de Deus acreditava, mas Deus pegou no seu povo e colocou no meio de um sítio de trevas. E isto faz-nos pensar coisas muito interessantes. É que a gente pensa que Deus é só amor, mas Deus não é só amor.
Deus também é justiça. E Deus também traz consequências sobre a vida daquele que faz o mal. Porque nós vivemos num tempo de pandemia, mas escutem, queridos, ao longo de toda a história da Bíblia, nós conseguimos perceber de que muitas vezes Deus não esteve envolvido nas más situações do povo de Israel, mas sempre permitiu que as coisas acontecessem. Muitas vezes Deus não esteve envolvido, mas sempre teve o controle da situação. E muitas vezes Deus se envolveu totalmente nas coisas erradas que o povo sofreu. E hoje nós podemos pensar, vivemos num tempo de pandemia, nós vivemos num tempo de pandemia muito difícil no mundo inteiro. E agora eu faço 3 perguntas. 1. Deus não está envolvido, mas tem um controle? É uma possibilidade. Deus não está envolvido, mas Deus permitiu? É uma possibilidade. E Deus está envolvido totalmente? É outra possibilidade. Então, pastor, há a possibilidade de toda esta pandemia ser obra de Deus? Por que não? Se durante tantas vezes Deus colocou o povo de Israel em situações contrárias àquilo que Ele tinha estabelecido desde o início na aliança com o seu povo, por que é que Deus não o pode fazer agora? Agora, Deus não só tinha colocado o povo da Babilónia, do povo de Israel na Babilónia, mas Deus estava a dizer ao povo de Israel que eles tinham de colocar em ordem a família, a sua vida económica e financeira, os seus relacionamentos e a sua intimidade com Deus. Olha o que diz o versículo 5 do mesmo capítulo 29. Edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares e comei de seus frutos. Casai-vos e gerai muitos filhos e filhas. Escolhei esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Onde é que Deus estava a dizer para eles se multiplicarem? Na Babilónia. Onde é que Deus estava a dizer que eles tinham que restabelecer a ordem da família, a ordem financeira, a ordem espiritual, a intimidade e o relacionamento com Ele? Na Babilónia. Espera lá, pastor. Então, Deus vai pegar no povo de Israel e por causa da consequência do afastamento espiritual da vida deles com Deus, Deus pega neles, coloca-os na Babilónia e agora diz, vocês estão no meio de trevas e agora vocês têm que produzir fruto aí. Exatamente. Uau! Versículo 7. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade. Reparem, Deus não disse ao povo de Israel que o povo de Israel tinha que buscar a sua prosperidade ali. Não, eles tinham que buscar a prosperidade da cidade. Ou seja, aquilo que a Bíblia diz que a riqueza do ímpio é para ser depositada na conta de quem? Do justo. Então é precisamente no sítio onde Deus nos leva, como consequência, às vezes, das más decisões e das más escolhas que nós tomamos, é nesse lugar onde Deus diz, tira daí a prosperidade. Desse sítio onde tu estás, tira daí a prosperidade. E prosperidade é muita coisa, não é só financeira. Então, dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, para onde vos levei, diz Deus. No caso de vocês pensarem que eu não estou a ser verdadeiro, Deus está aqui a dizer que foi Ele que os levou, tá bom? E orai a Jeová em favor do quê? Daquela cidade. Babilónia. Porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Num sítio de caos e de escuridão é possível haver luz, sendo que ainda como consequência das nossas más escolhas e das nossas más decisões, ainda assim, no meio do sítio mau para onde Deus nos leva, nós precisamos pôr em ordem a nossa vida e o nosso relacionamento com Ele, mas no sítio para onde Deus nos leva é onde Deus quer que a gente tire a prosperidade e da cidade, ou daquele sítio, ou daquela circunstância, ou daquele momento, ou daquela aflição, a gente possa tirar proveito. Agora, no meio deste capítulo mau, existe um versículo bom.
Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Jeová. Planos de fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Mas não é apenas um excelente versículo num mau capítulo. É também um excelente versículo num mau capítulo e num livro ainda pior que o capítulo. Porque se vocês lerem o livro todo de Jeremias, capítulo após capítulo é juízo aqui, juízo acolá, juízo à direita, justiça à esquerda, justiça de cima, justiça de baixo, justiça que vem, que há de vir, que se há de repetir. Não é daqueles livros que a gente gosta de ler quando estamos a passar por tempos maus, porque ainda vamos ficar pior. Mas no meio de um mau livro, no meio de um mau capítulo, ainda assim Deus tem um versículo excelente para nós. Pode estar a viver um mau capítulo, pode estar envolvido num livro pior ainda, mas lembra-te que Deus tem um versículo excelente para mim e para ti. Como é que nós encontramos no meio de tantas trevas luz que nos possa motivar a continuar a lutar pela família, pelos relacionamentos, pelo trabalho, pelos negócios, pelos estudos, pelo ministério, com tanta escuridão à nossa volta e às vezes até dentro de nós? Mas Deus diz que conhece os planos que determina a nosso respeito. Planos de fazer prosperar e não de causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Esperança. Esperança. O que é esperança? O que é esperança? Esperança sempre está orientada para o futuro. Esperança é uma alegre expectativa acerca do amanhã, apesar daquilo que cada um de nós possa estar a viver hoje. Esperança é saber que o meu amanhã será melhor que o meu ontem. Que o meu futuro será melhor que o meu passado. É acreditar que o lugar para onde eu vou será melhor do que o lugar de onde eu venho. Esperança é uma alegre expectativa de que o melhor ainda está por vir. É a força que nos leva a alcançar coisas maiores. E Deus diz, apesar do sítio onde estás, apesar das circunstâncias que estás a atravessar, eu tenho um plano para ti. Eu tenho um plano para ti. Só que parte do plano de Deus, neste capítulo 29 de Jeremias, era levar o povo até a Babilónia. Eu sei que nós damos muitas vezes connosco a pensar, as coisas no mundo estão como estão, no meu país estão como estão, na minha cidade estão como estão, na minha freguesia estão como estão, porque é culpa de quem governa. Eu tenho vontade de vos sugerir, eu prefiro sugerir do que opinar, tenho vontade de vos sugerir de que não é bem assim. Apesar de os governantes de todas as nações terem a sua cota-parte naquilo que se passa hoje em dia no mundo, a grande responsabilidade dos dias que estamos a viver é da igreja, povo de Deus, filhos de Deus, que não têm assumido até aqui a responsabilidade de cumprir a missão e o chamado que Deus colocou no coração de cada um de nós para esta terra. Pastor, então não é culpa dos líderes estas coisas todas? Não foi o homem que criou isto tudo? Em última análise, o resultado daquilo de negativo que acontece no sítio onde a gente vive é consequência de nós não nos posicionarmos naquilo para o qual Deus nos chamou a fazer. A sermos luz e sal. Às vezes nós damos connosco a orar e a pedir a Deus, Deus abençoa o meu Presidente da República, mas passado um bocado a gente está a falar com alguém, o Presidente da República, que viesse outro para o lugar dele. E quando a gente às vezes nos lembramos que somos crentes que precisam de orar, quando a gente se lembra que precisa orar, a gente ora, mas depois a nossa boca é contraditória naquilo que nós oramos. Porque nós oramos uma coisa, mas depois estamos a falar outra que não tem nada a ver com o que a gente orou. E queridos, pensem nisto, é uma sugestão, está bem? É uma sugestão. O resultado do que nós vivemos hoje em dia no mundo inteiro é consequência de uma má posição ou de um mau posicionamento da igreja, dos filhos de Deus.
para marcarem a diferença e serem influência no sítio onde estão, para que estas coisas não se tornem no que estão agora a acontecer. Pastor, mas eu vim aqui nesta manhã para o pastor falar acerca da minha vida e de como é que Deus pode operar na minha vida. Mas a gente esquece que quando a gente faz o bem ao outro, Deus trabalha na nossa vida como se nós, muito mais do que se nós estivéssemos só a pensar que Deus precisa trabalhar em nós. Deus abençoa muito mais a nossa vida se Deus achar que no nosso coração há uma oração pela nossa liderança nacional e que a nossa boca não fala o que é mau contra eles. Deus abençoa a nossa vida. Isso é honra. É das coisas que o crente mais tem dificuldade em ter na cabeça. Honrar. Eu oro pela liderança deste país. Como é que eu posso falar mal dela? Eu oro pela liderança da minha igreja. Como é que eu posso falar mal dela? Eu oro pelo meu irmão. Como é que posso falar mal dele? Então, o estado do nosso país e deste mundo não é tanto o resultado daquilo que os nossos líderes fazem. É resultado de a igreja não se posicionar como Deus ordena. Porque se nós orássemos mais, porque se nós falássemos mais de Deus, porque se nós investíssemos mais do nosso tempo para tentar trazer outras pessoas à salvação e tirá-las da vida onde elas estão, da Babilónia. Se a gente fizesse isso, Deus não só abençoaria a nossa vida, como a nossa nação, a nossa sociedade, o nosso prédio, a nossa rua, estariam completamente diferentes do que aquilo que está a existir hoje em dia. E até a pandemia, se calhar, não existiria. Mas ela também tem uma razão de ser. Mas Deus tem um plano no meio de tudo isto. E no meio de todo este caos, a luz pode brilhar e Deus ainda age de uma forma especial para cada um de nós. Olha o versículo 12 e o versículo 13 diz assim: então me invocareis e chegareis a mim para orar e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Ou seja, Deus trouxe Israel para um lugar difícil e mau, que era a Babilónia, para que eles pudessem olhar para cima. Para que eles pudessem olhar para Deus. Sabem, em última análise, quando nós passamos pela Babilónia, percebam a analogia, quando nós passamos pela Babilónia, na maior parte das vezes é Deus que nos coloca lá. Para quê? Para a gente aprender a olhar para cima, porque nós desviámos o olhar em algum momento da nossa vida. É por isso que Deus diz, no meio daquele capítulo tão mau e no meio daquele livro tão péssimo, Deus diz, mas eu tenho um plano para vocês. Apesar do povo de Israel estar a viver aquela situação, Deus dizia para eles, mas eu tenho um plano para vocês. E o objetivo não é que vocês sofram aqui. O objetivo é que vocês não tenham dor nem prejuízo. O objetivo é que vocês sejam prósperos. Mesmo passando pelo sítio mau. Eu lembro-me, quando conheci a pastora... Aliás, quando conheci a pastora não. Quando reencontrei a pastora, eu lembro-me que era inverno, estava um dia chuvoso, estava frio... Estava um dia mau, um dia nublado, não havia luz do sol, chovia a potes. E eu cheguei-me ao pé dela num dia de inverno e disse assim, como eu sabia que ela gostava de caracóis, eu disse assim, olha, vamos até à Ericeira comer caracóis. Porquê Ericeira? Porque era longe. Então, o tempo de ir e o tempo de vir e andar à procura de caracóis, eu iria passar o tempo todo com ela. O dia era bom? Não. Dava sol? Não. Dava para andar na manga curta? Não. Dava para dar um passeio na praia? Não. Dava para andar na rua? Não. Mas eu criei uma situação escura, sombria, difícil, para ela poder estar perto de mim. Deus é perito em criar circunstâncias escuras na nossa vida para que nós possamos estar perto dele. E a circunstância, esta foi uma de muitas, mas estas circunstâncias só ajudaram a que ela, ao final de 17 anos, ainda estivesse casada comigo. Mas Deus é perito nestas circunstâncias e Deus levou o povo de Israel à Babilónia, perito em circunstâncias escuras, para que o povo de Israel pudesse olhar para ele, pudesse aproximar-se dele, pudesse estar perto dele e pudesse assim restaurar uma vida espiritual que estava enfraquecida pelo pecado, pelas más decisões, pelas más escolhas. Quem é que aqui não gosta de uma boa cura? Se eu estou enfermo, eu gosto que Deus cure.
Se eu estou necessitado, eu gosto que Deus intervenha. Se eu estou a passar por um momento financeiro difícil, eu gosto que Deus venha e me abençoe. Quem não gosta destas coisas? Quem não gosta do avivamento? Quem não gosta de ver um milagre, um sinal, um prodígio, uma maravilha, uma interpretação de línguas, uma palavra profética? Quem não gosta dessas coisas? Alguma vez vocês entraram numa pizzaria italiana, verdadeiramente italiana, e vocês viram como é que aquela pizza se faz? Eles assassinam aquela massa. Eles pegam na massa, tiram a massa lá para cima, amassam a massa, voltam a tirar a massa para cima, voltam a amassar, dão uns murros nela e voltam a amassar e pum, e atiram para cima. Depois andam com ela e giram aquilo tudo e depois voltam outra vez a meter a massa e depois voltam outra vez a amassar e metem as mãos e aquela massa é assassinada. Mas nós estamos à espera que a pizza chegue à mesa e aquilo que nos motiva e nos entusiasma não é a massa. É aquilo que a massa leva. Mas para a massa poder levar aquilo que a gente gosta, é preciso que a massa esteja pronta. Para Deus trazer aquilo que a gente gosta à nossa vida, é preciso que a massa esteja pronta. Não é em vão que no mesmo livro, no capítulo 18, Deus diz a Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro. Deus podia dizer: sobe ao céu. É o que a gente gosta. Não, eu quero a bênção. A gente sobe ao céu. Eu quero a cura. A gente sobe ao céu. Eu quero a prosperidade. Sobe ao céu. Eu quero ser honrado. A gente sobe ao céu. Mas a gente esquece que aquilo que Deus melhor nos dá é quando a gente desce à casa do oleiro. E descer à casa do oleiro é ser amassado, para que a gente possa estar prontos para receber tudo aquilo que a gente gosta que Deus nos dê na massa. Não podemos substituir relacionamento e intimidade com Deus pelo conhecimento de quem Ele é e daquilo que Ele faz. É tão bom a gente saber como Deus é e saber o que Deus faz. Mas nada substitui, apesar de ser um conhecimento teológico bom para a nossa vida, aquilo que mais deve marcar a nossa vida é a nossa intimidade e o nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós temos intimidade e relacionamento com Deus, nós não só pomos em prática o conhecimento que temos daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz, como nós experimentamos quem Ele é e o que Ele faz. São duas coisas diferentes. E o conhecimento é bom. Versículo 12, olhem como Deus é fantástico. Então me invocareis e vos chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é que Deus estava a dizer? Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que vos tira e que vos põe, aquele que vos dá a vida e que vos tira a vida, aquele que vos orienta aos passos, que vos tira do sítio mau, mas também vos coloca no sítio mau, que vos direciona em todas as coisas. Então Deus estava a dizer: é comigo que vocês têm que estar, é comigo que vocês têm que falar, é comigo que vocês têm de estar, é para mim que vocês têm que se direcionar, é a mim que vocês têm que ouvir. Jesus dizia aos fariseus: vocês sabem todas as escrituras e até as recitam de cor, mas nenhum de vocês me conhece. Versículo 14, vou terminar. Então, se assim for, e vocês me colocarem à frente de tudo, eu me deixarei ser encontrado por vós. Para quem acha que Deus é tão amoroso, até é Deus que se deixa encontrar. Nem somos nós que o encontramos. É Ele que se deixa encontrar. Quando? Quando a gente deixa a casa do oleiro, quando a massa é massacrada, até Deus poder colocar tudo aquilo que a gente quer e gosta, para que possa produzir fruto na nossa vida. E vos conduzirei, olhem o que Deus diz ao povo de Israel. O povo de Israel esteve no cativeiro na Babilónia até Deus intervir pela primeira vez 70 anos. E ainda a gente diz que Deus está a demorar muito tempo para nos safar de uma. 70 anos. 70 anos até Deus voltar a agir. Mas naqueles 70 anos eles foram cultivando vinhas, eles foram construindo casas, eles foram pondo a vida em ordem. E ao fim de 70 anos Deus olhou para eles e disse assim: versículo 14, eu me deixarei ser encontrado por vós e vos conduzirei de volta do cativeiro. Ou seja, eu pus vocês lá, então eu também vos vou tirar de lá. Restaurando a vossa sorte, ou seja, restaurando na vossa vida tudo o que vocês tinham. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra para onde eu vos dispersei e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Uau!
Se vocês têm dúvidas de que é Deus quem muitas vezes pega nos seus filhos e os mete em situações complicadas, não tenham dúvidas, porque Deus faz isso. Deus faz sempre? Não. Deus sabe quando faz e como faz e em que momento faz. Então, o que Deus estava a dizer ao povo de Israel é que o problema do povo de Israel em estar na Babilónia foi causado por Deus. Faz-me lembrar Crónicas. Em 2 de Crónicas, para além de outros capítulos e de outras passagens, nós encontramos aqui uma situação muito engraçada e muito idêntica. Olha em 2 de Crónicas 15:3. Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, porque eles passavam tempo na presença de outros, sem ouvir e obedecer ao ensino até de um sacerdote, pelo menos, e também longe da lei. Contudo, quando em meio da sua angústia eles voltaram seus corações para Jeová, o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, logo foi por eles achado. Assim que eles se voltaram para Deus e oraram a Deus e buscaram Deus, Deus deixou-se achar por eles. Versículo 6. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os castigou com todo o tipo de aflição. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E sabem, há bocadinho eu dizia que muitas vezes é a igreja a culpada de muitas vezes o mundo estar como está. Porque a gente não toma uma posição, não assumimos a grande comissão, não somos sal, não somos luz. E quando nós vamos ler Efésios 3 é um dos capítulos que eu mais amo na Bíblia, porque tem muito conteúdo. E no capítulo 3 e no versículo 10, Paulo está a dizer aos Efésios que Deus é tão soberano que dá ordens aos seus anjos em favor daqueles que o amam. Mas isso só acontece quando a igreja, primeiro, se move diante de Deus. Deus é soberano, Ele faz as coisas como quer, quando bem entende, mas Ele também cria limites nas coisas, até na forma dele agir, dele próprio, por causa da vida dos seus filhos. Mas quando a igreja se posiciona diante do mundo e tem os seus olhos colocados para cima, então Deus aí dá ordens aos seus anjos para fazerem aquilo que a gente pede. Os seres celestiais só operam depois da igreja se posicionar diante de Deus. É o que diz lá. Deus conta primeiro com a igreja, depois com tudo o resto. Então, para terminar, a Bíblia diz neste versículo 14: se eu tiver a vossa atenção em mim, eu restaurarei, ou seja, voltarei a dar-vos tudo. Tu podes estar num livro terrível e passar por um capítulo mau, mas Deus ainda tem um excelente versículo para nós. Deus tem um plano para mim e para ti. Para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso negócio, para os nossos filhos, nos nossos relacionamentos, na nossa intimidade com Ele. Deus tem um plano. Mas muitas vezes, se não quase sempre, parte desse plano inclui passarmos pela Babilónia para restaurarmos a nossa intimidade com Ele, para refletirmos nas coisas erradas que fazemos, para percebermos as más decisões e as más escolhas que fizemos. Tudo isso. Mas, apesar de ficarmos aí durante algum tempo, Deus tem um plano que não nos causa prejuízo ou dor, apesar de muitas vezes a aflição estar lá. Mas o fim dessas coisas é sempre melhor que o princípio delas, como diz a Bíblia. E o objetivo de Deus é trazer restauração e devolução de tudo o que nós tínhamos, e não só de tudo o que nós tínhamos, mas ainda mais e acima daquilo que nós tínhamos. Então, queridos, podes estar a passar por um mau livro, podes estar a viver um mau capítulo, mas ainda há um bom versículo. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.